Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Gente, 30 de novembro. Agora, oficialmente, falta somente 31 dias para acabar o ano. Só falta um mês de dezembro. E, nossa, quão longe nós já chegamos, né? Mas eu quero trazer um pensamento para você, uma reflexão. Eu quero falar a respeito de pensamentos, né? De autogoverno, de você governar e dominar os seus pensamentos, suas emoções e a sua própria vida. Quando você assume o governo da sua vida, você consegue ter domínio sobre outras coisas também. Até porque o autodomínio, né, o domínio próprio, é um fruto do Espírito também. Eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, quando você consegue ter a renovação da sua mente, você consegue também ter esse autogoverno, esse autodomínio. Isso foi um código que eu aprendi esse ano, né, em relação a você renovar a sua mente todos os dias. Por quê, Michelle? Porque a nossa mente, ela, ao mesmo tempo que ela pode nos ajudar, ela pode também nos derrubar. Então, se você na sua mente você se limita, acha que não pode fazer alguma coisa, você tem muito medo de enfrentar algo novo ou de tomar uma decisão importante, quando você se deixa dominar pelas circunstâncias da sua vida, pelas condições da qual você se cerca, então você não consegue avançar, você não consegue chegar no resultado que você quer, você não consegue realmente se realizar. Então, muitos de nós temos muitos sonhos, muitos planos, muitos objetivos. Eu tenho certeza que você, no começo do ano, determinou algo para realizar esse ano, né? E nós já estamos aqui em novembro, finalizando o mês de novembro, e talvez você não chegou aonde você queria, você não realizou nada daquilo que você tinha planejado. E por que isso aconteceu? É provável que grande parte disso tenha sido relacionado à sua mente, à sua forma de pensar. Eu já expliquei aqui para você que pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram resultados, né? Então, e esse resultado ele pode ser, ou melhor, sentimentos geram ações e essas ações geram resultados. Então, esses resultados talvez não estejam do jeito que você queria, mas isso significa que começou lá nos seus pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo ele nos convida a renovar a nossa mente todos os dias. Então, como que você renova a sua mente? Quando você se conecta com novas pessoas, quando você estuda algo novo, quando você lê a própria palavra, porque ela traz essa renovação da nossa mente, né? Então, quando você vai buscando algo novo para sua vida, você vai trazendo essa renovação. Então, é uma condição para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário que você não se conforme com este mundo, ou seja, não se conforme com a sua situação atual, não se conforme com aquilo que você está vivendo, não se conforme com a condição na qual você está e mudar a sua mente, mudar a sua mentalidade, renovar realmente a forma de pensar. E uma coisa que eu aprendi, gente, desde 2020, né, que eu tenho estudado a respeito sobre mentalidade, na verdade desde 2018, quando eu fiz a minha formação em coaching, mas em maio de 2020, eu comecei a trabalhar a minha mentalidade em relação ao dinheiro, né? Então isso me ajudou muito, porque quando eu mudei a minha mentalidade sobre o dinheiro começou a aparecer e ficar mais vezes na minha mão. E hoje isso é muito comum, muito natural, e hoje eu consigo vender qualquer coisa que a pessoa me dá, porque eu tenho essa facilidade e quebrei esse pensamento que eu tinha sobre vendas, que vender era algo ruim, que dinheiro era algo ruim, mas na verdade era só uma crença que eu carregava. Então o que é crença? É verdades que foram colocadas na sua cabeça ou que você criou em determinado momento que acabou impedindo você de crescer, de prosperar e de alcançar aquilo que você queria. No período em que eu vendia panela na rua, por exemplo, eu comecei a adquirir ali um grande preconceito em relação à
vendas, porque eu não conseguia vender as panelas, não sabia como abordar o cliente, não tinha treinamento também. E isso criou um bloqueio muito grande. Tanto é que depois dessa experiência, eu só trabalhei no mercado de empresas de prestação de serviços, né? Eu não trabalhei com vendas depois disso. E quando em 2020 eu tive essa virada de chave, aí sim eu comecei a trabalhar com vendas, comecei a vender novamente. Mas eu precisei tirar aquele pensamento de que vender era errado, de que vender eu estava tirando dinheiro da pessoa, de que vender era algo que estava prejudicando alguém. Então eu precisei renovar a minha mente, eu precisei tirar esses pensamentos que não condiziam com aquilo que realmente é, né, que vender é ajudar pessoas a solucionar problemas. Então, eu passei muito tempo, eu acho que eu trabalhei nessa época, foi 2011, por aí, que eu trabalhei vendendo panela na rua. Então, de 2011 para 2018 foram bastante tempo, né, 8, 7 anos mais ou menos. E isso prejudicou demais o meu desempenho, prejudicou aquilo que eu queria alcançar. Então, quando alguém falava assim de vender alguma coisa pra mim, eu falei, não quero não. Mas eu tive que realmente mudar esse pensamento para conseguir até mesmo estruturar o meu negócio, né? Que naquela época eu trabalhava ali com consultoria, então eu precisava realmente aprender a vender. Então a renovação da mente, ela vai trazer mais clareza para você naquilo que você quer alcançar, naquilo que você quer realizar. Então você não pode se conformar com a situação que você está vivendo hoje. Todos os dias eu converso com pessoas e elas sempre me dizem assim, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de fazer esse investimento, eu não tenho condição de fazer aquilo. Só que a pessoa não consegue analisar realmente a mudança de vida, né? Ela não consegue perceber os benefícios que aquela decisão vai trazer para ela. Então, quando você tem essa consciência de que uma decisão que você tomou é de não se conformar com a forma que você está vivendo e mudar, né? Buscar algo novo, buscar um outro nível de vida, um outro nível daquilo que você quer realizar, então você vai perceber que as coisas elas vão começar a acontecer. O autogoverno, ele faz parte da nossa vida quando você assume o governo da sua própria vida, mas não no sentido de querer mandar em todo mundo, não, é você mandar em si mesmo, é você conseguir dizer não para coisas que não vão agregar valor. Por exemplo, existem pessoas que elas se deixam muito levar pela questão do desejo carnal, né, para aquela tipo de querer ver coisas pornográficas, entre outras coisas, né? Então ela não consegue dizer não para aquilo dali. Mas não só isso, às vezes a pessoa não consegue dizer não para aquilo que faz mal para ela em relação à alimentação, entre outras coisas. Então o autogoverno é você conseguir controlar ali as suas emoções, é você, sabe, quando bater o medo ali, o pavor, e você dominar aquela situação, dominar aquele meio e dizer assim, não, eu vou agir assim mesmo. Então o autogoverno, ele vai te ajudar a você enfrentar muitas e muitas situações na sua vida, no seu dia a dia. E ter esse autogoverno é um desafio muito grande, mas ele é necessário para que você possa viver realmente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a gente tem um exemplo de autogoverno justamente na história de José, que é uma das histórias mais poderosas que eu gosto da Bíblia, e ele conseguia realmente esse autogoverno, né? Esse domínio das suas emoções, dos seus sentimentos, porque ele passou um tempo ali preso no poço, depois foi vendido para Potifar, né? E lá na casa de Potifar, ele se saiu muito bem, governou ali sobre a casa de Potifar, mas ele, por mais que a esposa de Potifar estava dando em cima dele ali, ele conseguiu se dominar, né? Ele conseguiu, acredito que ela era bem bonita e tudo mais, só que ele conseguiu se dominar e preferiu sair correndo ali, fugindo daquela situação, e ela só por raiva disse que ele tinha mexido com ela, quando na verdade ele não tinha, né? Então ele conseguiu ter esse autogoverno, tanto nessa situação como lá na prisão também, e quando ele foi para a frente do faraó, ele mostrou todo o domínio que ele já tinha, porque quando você governa a si mesmo,
As pessoas elas vão querer que você ajude elas a governar alguma coisa também, porque você vai ser uma pessoa diferente, você vai se tornar uma autoridade, as pessoas elas vão te enxergar com outros olhos, elas vão te pedir conselhos, vão te pedir direções, e quando você faz isso, quando você assume o governo da sua própria vida, você vai inspirar outras pessoas que vão querer que você governe algo para elas também. Só não pode governar a vida de outras pessoas, mas você pode governar algo para ela também. Então, esse autogoverno é você assumir a responsabilidade por tudo aquilo que acontece na sua vida. Sabe, não é as coisas que acontecem ou como acontece, mas como você reage àquilo dali que acontece. Às vezes a gente realmente não pode controlar alguma situação ruim que vai chegar, alguma coisa ruim que vai acontecer, mas quando você assume o governo, você vai lidar com aquela situação de forma completamente diferente. Então, como que você faz para assumir o governo? Andando com pessoas novas, tendo realmente um relacionamento de intimidade com o Senhor e buscando ali ser uma pessoa totalmente diferente, né? Então, tipo, um acesso à raiva, né? A palavra diz irai-vos, mas não pequeis. Só que, às vezes, a gente se ira e peca também, né? Acaba falando uma besteira, acaba agredindo outra pessoa, seja verbalmente, seja fisicamente, sendo que quando você assume o autogoverno, quando você assume o governo da sua própria vida, você vai deixar aquela situação passar. Então, não é aquilo que acontece com você, mas como você reage com aquilo que acontece. E é em todas as áreas da sua vida. Quando você assume o governo, quando você tem um governo de si mesmo, você vai perceber que você vai conseguir lidar com essa situação de maneira completamente diferente daquilo que você tinha antes. Então, um convite dessa manhã de 30 de setembro, de setembro não, gente, de novembro, né? 30 de novembro, te convidar a assumir o governo da sua própria vida. Não se fazer de vítima, assim, eu não posso fazer isso, eu não posso realizar aquilo, porque fulana de tal não deixou, porque o meu chefe não sei o quê, porque o meu marido não sei o quê, minha esposa não sei o quê. Não, assuma o governo da sua vida e faça acontecer. Faça por você mesmo, faça aquilo que precisa ser feito. Sabe, às vezes a gente fica esperando de outra pessoa, que outra pessoa lidere a nossa vida, que outra pessoa assuma ali uma decisão, que a pessoa faça aquilo que a gente queria fazer, quando na verdade é você que deveria tomar uma decisão. É você que deveria fazer acontecer. Então, qual é o seu sonho? O que você quer realizar? Onde que você quer chegar? Você tem clareza disso? O que você já fez para alcançar esse sonho? Fulano de tal não deixou e aconteceu, não sei o quê. Então você não está governando a própria vida, você está deixando outras pessoas governarem você. E quando isso acontece, você fica frustrado, porque ninguém vai governar a si mesmo do jeito que você... Se você governar você mesmo, não vai ser da forma que outra pessoa, por exemplo, se fosse assumir o governo da sua vida. Então ninguém pode assumir o governo da nossa própria vida a não ser nós mesmos. Nós precisamos assumir o governo da nossa vida, fazer aquilo que precisa ser feito e alcançar aquilo que nós queremos. Mas para isso precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Depois que eu entendi isso daqui, muita coisa mudou na minha vida, né? Então eu tenho buscado realmente esse renovo todos os dias, do Senhor realmente trazer pensamentos novos, trazer ações novas para mim, sabe, de inspirações novas para que eu pudesse fazer coisas diferentes. Assumir o governo da própria vida realmente não é uma coisa fácil, é um desafio, porque a ansiedade vai bater, a depressão vai querer bater, a preocupação vai querer bater, as vontades, os desejos vão querer bater, e você tem que ter a capacidade de dizer não para tudo isso. Tem que dizer não para aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de preocupação com aquilo que ainda vai acontecer, que no caso é a ansiedade. Eu não sei o que vai acontecer da minha vida e tudo mais. E isso, se você se deixar levar por esse turbilhão de pensamentos, se deixar isso ocupar a sua mente, pode ter certeza que você não vai conseguir assumir o governo. Mas se você, quando perceber que está chegando isso, não, peraí, não é isso não. Não vou pensar nisso, não vou ficar nisso aqui, vou mudar para isso aqui. Então você vai renovando a sua mente, você vai mudando ali os seus pensamentos. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que os nossos pensamentos são como... a nossa cabeça funciona como uma televisão e os nossos pensamentos são com os canais de TV. Então você que tem um controle.
Então, quando você aperta ali para mudar de canal, para mudar, você que tem o controle de mudar de pensamento. Então, e tem algo relacionado também à lei da atração, tipo, aquilo que você foca se expande. Então, se você ficar pensando assim, nossa, eu não vou fazer isso, eu não vou eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, você vai acabar pensando. Então, não é usar uma forma negativa, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir, eu não vou. Não é essa a frase, mas sim usar uma frase positiva. Eu vou começar a fazer isso. Então você já tira aquela frase negativa, coloca uma positiva e foca naquilo dali. Isso é uma estratégia para você estar mudando ali os seus pensamentos, tá? Mas lembre-se que os seus pensamentos é que eles vão acabar te direcionando a sua vida. Então tenha pensamentos de paz, de abundância, de prosperidade, pensamentos de amor, pensamentos de que tudo aquilo que seja notório, que seja amável, né? Como fala lá no livro de Filipenses. Te convido a renovar a sua mente, te convido a assumir o governo da própria vida e assim você conseguir conquistar aquilo que você tanto quer, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. A Ti rendemos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom e sempre nos ouve. Obrigado, meu Deus, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, que o Senhor, meu Deus, venha penetrar em nossos corações aquilo que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Traga-nos, meu Deus, o renovo da mente, do nosso coração, para que possamos entender, meu Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que nós queremos para as nossas vidas, meu Deus. Então, que o Senhor faça o milagre acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso e que você reflita sobre isso. Que esse mês de dezembro que vai se iniciar amanhã, você possa já começar a governar a própria vida, tá bom? Um beijo no seu coração. Estaremos juntos novamente amanhã às 6h27. Beijão!